Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Almoço com Odonto. Eu sou a Débora Heller e aqui eu te ensino a ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Primeiro, quem está assistindo ao vivo está percebendo o horário, né, Grazi? Hoje, durante o almoço, eu estava em palestra aqui na UnoOeste, da onde eu falo com vocês direto da Faculdade de Odontologia, por isso o nosso almoço está sendo um pouquinho mais tarde, mas o dentista está acostumado a adaptar o horário e eu fico muito feliz em manter aqui esse canal de comunicação com vocês. Vocês sabem que eu sou muito dedicada a trazer o conteúdo para vocês, então eu quis ter certeza que a gente faz o almoço com odonto, mesmo que basicamente 4 horas, né? Depois, já que são exatamente ao vivo para quem está vendo 4h53 da tarde. Vocês estão vendo que eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a professora Graziella, que é professora aqui da Faculdade de Odontologia da UnoOeste e também é dentista Saliva Pro. Bem-vinda, Grazi. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou muito fã do trabalho da Débora. Falei aqui na palestra, eu conheci a Débora há 1 ano, que eu fui num congresso do Index, que era tudo de tecnologia. E o que mais me impressionou foi o trabalho da Débora, porque muitas vezes a gente se preocupa com o tratamento, mas o diagnóstico, na maioria das vezes, é essencial para um bom tratamento, né? Então, foi fantástico conhecê-lo e eu tenho aprendido cada dia mais. Ai, que bom, Grazi. Eu fico muito feliz em estar conectando contigo, tu sabe disso. E a Grazi que me convidou para vir para cá, conhecer a casa dela. Então, nós estamos agora no laboratório da Faculdade de Odontologia, na UnoOeste, em Presidente Prudente. A faculdade está comemorando 50 anos. E eu acabei de falar sobre como inserir os testes salivares na prática clínica. E a segunda metade da minha aula de hoje é o tema do nosso almoço com odonto, que é o uso da saliva para diagnosticar doenças sistêmicas. Isso mesmo, é uma grande revolução na nossa odontologia, abre muito mais portas, né? Porque abre uma visão do paciente que a gente não tinha antes, e através da saliva a gente consegue não apenas manter a boca em equilíbrio, manter esse paciente em saúde bucal, mas também possivelmente fazer o diagnóstico e às vezes até ser o primeiro profissional da saúde que faz esse diagnóstico de doenças e condições sistêmicas através da saliva. Sim, é muito legal a gente olhar o paciente como um todo, né? Eu tive uma paciente, eu estava até conversando com a Débora, porque eu sou Saliva Pro desde o início do ano, e eu conversando com uma paciente que eu percebi que estava com hipossalivação, aí eu fui conversar sobre a parte sistêmica dela, e ela relatava que ela tinha problema nos olhos, de sensação, né, de secura nos olhos, secura vaginal, secura no intestino, e isso tudo está relacionado. Então, a gente, como dentista, consegue ajudar na saúde sistêmica do paciente também, né? Com certeza, a compreensão, né, Grazi, de que a boca é a porta de entrada desse corpo. Tem até desenhos de muitos anos atrás, e tinha até um grande cabalista que ele dizia que o corpo humano é como uma casa. E daí um médico cientista, Tuviacoin, no século XVIII, olha isso, de há quanto tempo a gente tem esse conhecimento. Ele disse, se o corpo humano é uma casa, a boca é a porta de entrada dessa casa. Então abre, né, é o olhar além o nosso paciente, é o olhar além da boca e entender que essa boca está conectada com esse corpo. E para nós dentistas, nós temos nessa boca um fluido que pode ser utilizado e deve como fonte de diagnóstico. Então, através dos exames salivares, e daí que a gente vai ter tanto os exames clínicos como os exames moleculares sendo usados também, além de para diagnosticar condições orais e o risco de doença bucal no paciente, também diagnosticar doenças e condições sistêmicas desses nossos pacientes, né? Que é o caso aqui da paciente que a Grazi mencionou, né? Sim. Muito bom. O que é importante para nós, dentista? Aqui eu até disse para a Grazi, o Grazi que vem junto, que tu já é Saliva Pro. Nós entendermos que o simples fato, porque é simples, inserir o teste, por exemplo, de fluxo salivar na prática clínica, esse já é um grande passo para a gente estar olhando a saúde sistêmica do nosso paciente. Mas
Débora, o que tem a ver? Medir o fluxo salivar e isso, que consequência isso tem na saúde sistêmica? Bom, lembra comigo, eu já falei isso algumas vezes, provavelmente a Grazi já ouviu isso no Saliva Pro. A boca seca não é um sintoma solitário. Então, geralmente, o fato de eu ver aquela disfunção salivar, de eu ser a dentista, como a Grazi é a dentista Saliva Pro, referência aqui em Presidente Prudente. Então, de eu ser aquela dentista que está olhando além do meu paciente, né, Grazi? E de eu ver aquela saliva mais bolhosa, saliva mais espumosa, um fluxo salivar reduzido, um paciente com pH salivar alterado, eu sei que eu vou investigar. E eu vou encaminhar esse paciente, eu mesma já posso pedir exames laboratoriais iniciais, como, por exemplo, se é paciente mulher, eu sempre peço exame para doença autoimune, síndrome de Sjögren, por exemplo, e eu vou encaminhar esse paciente para um clínico geral, ou às vezes direto já para um reumatologista, dependendo do resultado do exame. E eu tenho que me lembrar, dentista, que eu sou profissional da saúde. Então, sim, eu estou reestabelecendo a saúde bucal do meu paciente, mas eu também, através desse restabelecimento e através do meu exame clínico agora mais completo com saliva, estou restabelecendo e trazendo mais saúde geral para o meu paciente. Então, ouso dizer aqui, e a Grazi, a dentista Saliva Pro, ela é prova disso. Hoje, não fazer o teste salivar na prática clínica é perder uma oportunidade de ver o teu paciente como um todo, de realmente analisar a saúde dele numa forma ainda mais completa. E esses testes, eles são validados e acessíveis. Então, hoje a gente conversou bastante com os alunos, né, Grazi, sobre como trazer os testes salivares para a prática clínica. O primeiro passo é o fluxo salivar. Mas, Débora, cheguei aqui a primeira vez no teu canal. Que bom que chegou pela primeira vez, né, Grazi? Seja bem-vindo. A gente vai conectar de diferentes maneiras. A Grazi, a gente se conheceu através da palestra no Index. Depois a gente se conheceu pessoalmente no MEP, né? No Meeting de Envelhecimento Precoce Bucal, organizado pelo professor Paulo Vinícius. A Grazi também é dentista Pro. Dentista que Pro. Dentista Pro é dentista Saliva Pro, né? Sabe o que é bom, né, Grazi? A gente... Não, mas é essencial. E com certeza, e isso traz uma prática odontológica baseada em evidência para dentro do nosso consultório. Quem está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e curte o canal, viu, do YouTube. Sabe, Grazi, que eu fico feliz sempre quando dá um like, ativa o sininho de notificação. E eu tenho um canal do Telegram também, que é a Dentista Cientista no Telegram. Dá para entrar lá também. E estamos com uma super novidade esse mês, vocês vão ver logo mais as novidades. Então, se inscrevam, entrem no Telegram que vocês vão ficar sabendo em primeira mão como receber semanalmente todas as novidades de saliva já na sua caixa de correio. Então, direto para você aí um super spoiler de uma novidade que está chegando aí. Imperdível. Né? E sempre, né, Grazi? Chegando aí para vocês. Vamos lá. Eu quero aproveitar que a Grazi está aqui para ela contar como, Grazi. É sempre bom, porque eu falo muito aqui e eu trago a informação baseada em ciência para o dentista me assistindo, para o dentista que quer começar a usar os testes salivares. Hoje a gente sabe, eu mencionei, mas o que o teste salivar tem a ver com uma doença sistêmica? Bom, boca seca, muitas vezes é o primeiro sinal clínico de, por exemplo, diabetes, ok? Boca seca pode ser também um sinal clínico de uma doença autoimune, como síndrome de Sjögren, por exemplo. Outras doenças sistêmicas, como as doenças inflamatórias gastrointestinais, podem ter uma repercussão na boca, também está associado a essa secura oral. Então, a gente tem uma lista muito grande de doenças e condições sistêmicas que se manifestam também como sinal clínico a secura da boca, a diminuição da função salivar. Então, o que acontece nesse paciente? Esse paciente, ele tem menos saliva, ele tem menos fluido protetor, então ele está em maior risco de doença. E esse é um paciente que muitas vezes ele está com uma alteração sistêmica que ninguém diagnosticou. Então, aqui, dentista, aumenta o volume. Esse é o teu pulo do gato. Sim. É verdade, Grazi. Porque esse é o pulo do gato do dentista. É tu olhar a função salivar e tu conseguir aqui detectar tanto a condição oral como também, possivelmente, sistêmica do teu paciente. Porque tu tá atento, porque tu não tá olhando apenas para aquele dente ou para aquela restauração. Até porque tu sabe que se esse paciente está comendo saliva, aquela tua restauração ela vai durar menos. Esse teu dente, ele vai estar mais propenso a desgaste dentário, ele vai estar mais propenso a cárie. O
paciente vai estar mais propenso, quando suscetível, à doença periodontal. Então, tu sabe que tu precisa olhar também a saliva do seu paciente. E eu quero aproveitar a oportunidade, Grazi, que tu está aqui conosco, para te contar. Tu contou, né, que tu tá no Saliva Pro desde o início do ano, então, como que isso tem influenciado a tua prática clínica? Como que esse conhecimento de saliva tem agregado para a tua prática clínica? Conta um pouquinho, né? O que fez tu gerar o interesse pelo Saliva Pro e como que tá até agora? Eu, assim, desde que eu ouvi, né, que eu conheci todo o seu trabalho pelas palestras, e aí eu decidi entrar no Saliva Pro e assim, mudou realmente o meu olhar porque muitas vezes, como dentista, a gente se preocupa muito com o tratamento, né? Então, você olha o paciente e já pensa como vai tratar. E a parte do diagnóstico, eu confesso que ficava um pouco mais limitada na minha prática clínica. E a partir do momento em que eu comecei a ter esse novo olhar, melhora porque quando a gente percebe, como você falou, né, que o paciente ele tem uma hipossalivação, a gente consegue intervir para melhorar a qualidade de vida dele e principalmente para entender que a longevidade do trabalho que eu faço depende também desse diagnóstico. Então, muitas vezes acontece na clínica de você faz uma restauração, em pouco tempo ela falha, coisa que não deveria acontecer, e a gente às vezes não entende por que aconteceu isso. E aí você tendo um diagnóstico correto, você consegue até explicar para o paciente que isso pode acontecer por conta da condição bucal dele, da importância do tratamento relacionado à quantidade e qualidade da saliva. Então, para mim, foi realmente um divisor de águas, assim, na minha prática clínica. Muito bom, fico muito feliz, né? Para isso que estamos aqui, né? Para trazer o conhecimento para que você, dentista, possa levar mais saúde para o seu paciente. E Grazi, eu queria que tu contasse aqui também, porque tu tem algumas especialidades, né? Tu é uma dentista que faz reabilitação, tu também é uma dentista odonto-geriatra, né? Atende os pacientes mais velhos, e o impacto de trazer esses testes, por exemplo, para os pacientes idosos. Então, tu atende muito na tua prática clínica. A Grazi, ela tem uma experiência muito grande em odontogeriatria, então ela é professora disso, ela dá aula disso, né? Ela fez, né, toda a formação dela acadêmica também em reabilitação, então ela tem tanto a prática como a ciência, né, unindo isso no atendimento do paciente, né, idoso, do paciente adulto mais velho. E como que a saliva agrega para a atenção, para o cuidado desse paciente? Não, eu acho que na odontogeriatria, porque assim, a minha formação é em prótese, e por ser protesista, eu atendia muito esse nicho, né, de pacientes idosos, e aí juntou com a formação do meu marido, que é com essa parte de alterações sistêmicas. Então, a gente montou uma clínica voltada para pacientes idosos. Então, no nosso dia a dia, a gente atende 80% pacientes idosos. E, assim, é muito comum. Assim, você tem a estatística lá, né, de que 60 mais são 40% dos pacientes que têm alguma hipossalivação, mas eu acredito que para pacientes idosos é muito comum a gente ver pacientes com boca seca. E isso interfere muito até na formação de cárie de raiz, a gente vê muito em pacientes idosos. E você vê que, às vezes, pacientes que higienizavam bem, que nunca tiveram cárie, passam a ter, às vezes, por algum medicamento que passa a tomar, né? Às vezes, por não se hidratar corretamente. E a gente, como dentista, que acompanha esse paciente, a gente consegue perceber que está tendo alguma alteração sistêmica e, às vezes, fazer orientações simples que possam melhorar a qualidade de vida e ter um tratamento mais eficaz na prevenção de cáries, de desgastes, de todas as alterações que podem acontecer com o envelhecimento. Então, na minha prática clínica, é extremamente importante esse diagnóstico. E isso é algo, como a Grazi disse, até a Andréia está botando aqui parabéns, professora, nesse mês como dentista e como professora querida. Obrigada. A gente fica feliz. Muito obrigada. E aqui isso é algo que impacta na qualidade de vida desse idoso, na qualidade de vida desse adulto mais velho. Por quê? O que a gente tem? A gente tem uma população envelhecendo. A nossa pirâmide populacional ela já inverteu. Hoje a gente tem mais adultos mais velhos do que novos nascimentos, né? Do que a taxa de nascimento. Então a gente tem população envelhecendo com dentes, devido, né, todo o trabalho de prevenção
desde as décadas de 60, 70, a presença de fluoreto, a presença da odontologia preventiva. O Brasil é exemplo na odontologia preventiva, né, para o mundo inteiro. Então, a gente tem uma odontologia preventiva muito forte, a gente tem um trabalho de prevenção muito forte, muito bom. Então, esse paciente está envelhecendo com os dentes. E esse é um paciente que ele muitas vezes ele vai envelhecendo, às vezes ele começa a fazer uso de algum medicamento, às vezes ele vai ter alguma condição sistêmica associada, e todos esses aspectos podem diminuir a sua função salivar, podem estar alterando a presença de saliva. Então, esse é um paciente que está dentado, ele está envelhecendo com dentes, e ele está muitas vezes com a função salivar alterada. E essa função salivar, ela não vai apenas deixar esse nosso paciente em maior risco de ter doenças bucais, como, por exemplo, o que a professora Grazi mencionou, cárie radicular, mas também ele pode, sim, afetar essa alteração salivar na qualidade de vida do nosso paciente, no conforto do nosso paciente. O fato alterar a fala do nosso paciente, a deglutição. É um paciente que, muitas vezes, ele não consegue comer alimentos tão secos, ele vai optar por alimentos, né, mais umidificados, pela ausência de saliva. Ele é um paciente que, às vezes, ele vai relatar que ele tem que andar sempre com uma garrafinha d'água e que a boca ela tá seca, e a gente consegue, ao tratar essa disfunção salivar, dar mais conforto para esse paciente. Por quê? O que a gente quer? Viver mais e com qualidade, né? A gente quer adicionar qualidade aos anos a mais de vida. E é isso que a gente quer para o nosso paciente. E nós, como dentistas, a gente consegue entregar isso ainda mais com os testes salivares, então verificando se é o caso, se o nosso paciente tem uma disfunção salivar, e se ele tem uma disfunção salivar, tratando essa disfunção salivar, e assim reestabelecendo a saúde do nosso paciente e dando mais qualidade de vida para esses adultos mais velhos, né, Grazi? Com certeza, é essencial. Então, isso é muito importante. Então, eu gosto muito do exemplo da Grazi, porque ela é uma dentista, que ela é uma dentista... tu é especialista em prótese? Quais são a minha especialidade é prótese. Especialista em prótese. Mas aí, quando eu vim para Prudente, eu comecei a dar aula na disciplina de odontogeriatria para fazer a parte de reabilitação. Então, especialista em prótese, professora de prótese e odontogeriatria, reabilitadora, e ela foi em busca do conhecimento de saliva. Por quê? Porque é o fluido que está banhando todas as superfícies dessa boca, que está banhando os dentes, as mucosas e toda essa reabilitação. Sim. Então, tu vai, com certeza, né, Grazi? Então, a gente vai reabilitar os nossos pacientes. A gente estava falando sobre os materiais reabilitadores, né? A gente comentou até dos materiais da Ivoclar. Então, eu contei que eu tive em Liechtenstein na sede da Ivoclar, na sede da Ivoclar em Chã. E eu disse para ela, eu tive assim, no centro das maiores inovações de materiais odontológicos, né, restauradores, né, do mundo. E o que a gente estava comentando? Sobre saliva. Porque que estão desenvolvendo o melhor material, a gente já sabe. Que você, dentista, ó, a Cris entrou agora. Obrigada, Cris, que está dando Feliz Dia dos Professores. Muito obrigada, Cris. Que você, que a Cris, que a Andréia, que todos, que aqui está comigo a Grazi, que vocês usam o melhor material, eu tenho certeza. Vocês sempre querem levar o melhor material para o nosso paciente. Agora, a gente vive num mundo que levar o melhor material e parar aqui já não é mais suficiente. Eu tenho que entender quem é o meu paciente. Quem é meu paciente que está recebendo esse material reabilitador, que está recebendo esse material restaurador, que está recebendo esse procedimento. E daí eu vou usar essa compreensão de quem é o meu paciente, tanto para o meu planejamento da minha reabilitação que eu vou fazer, a minha escolha do material, que material eu vou usar, e eu quero que essa reabilitação dure. Então, se é um paciente com disfunção salivar, eu vou tratar essa disfunção salivar. Eu já fiz live aqui sobre tratamento, estímulos físicos, tem... depois, quem estiver no meu canal do Telegram, olha, entra no canal do Telegram que eu vou mandar lá a nossa revisão mais recente sobre todos os protocolos e métodos de estímulos físicos. O que é estímulo físico? Vai entrar aqui fotobiomodulação, laser, entra o TENS também, eletroestimulação extraoral, eletroestimulação intraoral, também tem alguns estudos de acupuntura com menos evidência. Então, entra lá no meu canal do Telegram que eu vou mandar a nossa revisão que a gente compilou, todos os protocolos mais recentes, eu vou mandar lá no Telegram. Quem é a Saliva Pro já tem isso na nossa base de artigos.
Então, já tem acesso tanto a esse resumo, como, obviamente, aos protocolos validados pela ciência. Então, aqui a gente tem a oportunidade de garantir que aquela minha reabilitação vai durar mais. Aqui a gente tem a oportunidade de garantir que esse meu paciente ele vai viver mais, com mais saúde, por mais tempo. E é interessante pensar que se a própria indústria está tendo essa preocupação, né, de chamar alguém que é especialista em saliva para ver como a saliva vai interferir no material, como é importante nós, dentistas, que estamos trabalhando diretamente com a saliva, conhecer melhor, né, esse fluido maravilhoso, né, que é tão importante na nossa vida. Com certeza. E é importante para manter a saúde da boca e muitas vezes a alteração salivar, ela está completamente conectada à saúde sistêmica. Então, tanto a presença da boca seca não ser um sintoma solitário, então isso é algo bem importante. Nós, dentistas, você dentista, tem que entender, a boca seca geralmente ela não é um sintoma solitário. Então, se você viu uma disfunção salivar, uma hipossalivação, a boca seca no seu paciente, investigue. Investigue se esse paciente não tem alguma doença ou condição sistêmica que ainda não foi diagnosticada. E sim, pode ser você, dentista, o primeiro profissional da saúde a fazer esse diagnóstico e assim levar ainda mais saúde para o seu paciente. Então, é uma oportunidade que a gente tem de levar mais cuidado, né, Grazi? Sim, com certeza. E realmente atender o paciente como uma pessoa, né? E não só como aquela boca que a gente vai intervir e depois não saber, né? Qual vai ser a longevidade disso. Eu até botei na minha palestra hoje, viu, o professor Ricardo Tano, vocês contam para ele. Nós não tratamos só de dente, tratamos de gente. Eu aprendi essa frase com ele e é completamente verdade, né? Na nossa prática clínica, a gente está tratando, a gente está entendendo aquele indivíduo e a gente quer manter aquele indivíduo saudável. Então, é muito importante a gente trazer os testes salivares, tanto para a gente manter a saúde bucal, como também para a gente já começar a investigar a saúde sistêmica do nosso paciente. E é uma via de mão dupla, é uma relação bidirecional. Então, vamos lá. Pacientes com menos saliva, muitas vezes essa diminuição da função salivar, ela está se manifestando na boca, mas ela também está se manifestando em outros órgãos e sistemas. E a boca é simplesmente o primeiro local que tu está vendo essa disfunção, e pode ser um paciente com uma doença ou uma condição sistêmica que ainda não foi diagnosticado, e por fazer o teste salivar desse paciente, você, dentista, está sendo o primeiro profissional da saúde a diagnosticar uma doença ou condição sistêmica no seu paciente. E daí a gente encaminha esses pacientes para os nossos colegas médicos, dependendo de qual é a doença ou condição, se é algo específico, pode ir para o reumatologista, para o pneumologista, etc., para continuarem a cuidar da sua saúde geral, enquanto a gente cuida do nosso lado, da saúde bucal. E a outra via, a questão da saúde da boca afetar a saúde do corpo. Isso está mais do que comprovado. Áreas como, por exemplo, medicina periodontal, mostrando paciente com doença periodontal tem maior risco de ter doença cardiovascular, tem maior risco de ter doenças respiratórias, como doenças pulmonares. Então, a gente tem cada vez mais evidência, provas científicas, a boa ciência mostrando que o paciente com doença na boca, e aqui específico, né, doença periodontal, ele tem maior risco de ter condições sistêmicas, como, por exemplo, doença cardiovascular, doenças respiratórias e até associação, inclusive, com doenças neurodegenerativas. Da condição da boca com doença neurodegenerativa, a gente tenha publicado isso, principalmente até agora. São estudos em animais e também estudos de associação. Não se sabe se é uma associação causal, mas se sabe que tem essa associação nesse caso. Então, o que a gente aprende aqui? O que está mantendo a minha boca em equilíbrio? Qual é o fluido que está na minha boca, que está mantendo essa boca em equilíbrio, que está mantendo as estruturas dessa boca em equilíbrio? Qual é o fluido que está mantendo a microbiota do meu paciente em equilíbrio e evitando a disbiose? A gente não pode esquecer que a doença periodontal, ela se inicia como uma disbiose. Ela tem como fator etiológico primário o acúmulo de biofilme. E a gente tem um fluido na boca que, quando presente, ele está ajudando a manter em equilíbrio essa microbiota, certo? Então, ele está auxiliando o nosso paciente também no controle da desbiose deste biofilme. Lógico que é associado a uma boa higiene bucal, né, desorganização mecânica desse biofilme e todos os outros protocolos preventivos.
Então, a gente tem essa associação bidirecional muito importante para nós, dentistas, nos darmos conta, de uma vez por todas, que fazer a avaliação salivar, reestabelecer a função salivar, caso esteja alterado no nosso paciente, você também está prevenindo doenças e condições sistêmicas. E são testes fáceis de serem inseridos, né, na rotina, não é nada que tem que ter um alto investimento, né? Então, assim, são coisas que a gente já tem no consultório, que muitos já sabem fazer, mas não têm o hábito de colocar na prática clínica. Então, com certeza. Que bom que tu mencionou isso, Grazi, porque daí a gente vai chegando para o final da live, eu sempre gosto de falar de um primeiro passo, né? O que o dentista pode fazer hoje. E como a Grazi disse, o teste salivar, o dentista, você que está me assistindo agora, ou você que está vendo a gravação, o teste salivar, tu não vai ter que comprar nenhum material novo, tu vai fazer com o material que tu tem na tua prática clínica, e tu já pode começar hoje. Então, quem tá almoçando aqui tarde conosco, que já é aqui, ó, 5h18 da tarde, então que nem nós faz jejum intermitente, daí faz o almoço mais tarde, ou quem está assistindo aqui a gravação, porque fica gravado no meu canal do YouTube, se você ainda não segue lá, que eu fico feliz, também é uma maneira de estar sempre atualizado no conteúdo, você já pode dar o primeiro passo hoje. Se você ainda vai ter atendimentos hoje, já dá para fazer esse teste no seu paciente. E um dos primeiros testes, né, Grazi, que dá para fazer, e é um teste de custo zero para o dentista, o custo de material desse teste é zero, e o tempo que vai tirar da tua... Não vai tirar, né? Vai agregar para a tua consulta é de 2 a 5 minutos. É medir o fluxo salivar. Então, eu acredito que aqui a gente já pode dar esse primeiro passo para o dentista, né, Grazi? Que é medir o fluxo salivar na prática clínica. Sim, é um teste que... E é muito interessante porque é um valor agregado. Parece um teste simples, mas eu acredito que, assim, para o paciente, ele visualiza como uma coisa diferente, que nunca nenhum dentista fez, né? E tudo que gera esse valor agregado, o paciente ele vai valorizar mais o trabalho e principalmente o conhecimento, né? Então, com certeza. Então, uma maneira de você, dentista, se diferenciar, de você, dentista, ser reconhecido na nossa profissão. Hoje é dia do professor. A bem da verdade é que todos nós, dentistas, somos professores, né? Nos nossos consultórios, a gente está educando os nossos pacientes, então também temos essa ação de professor dentro, né, dos nossos consultórios, na nossa prática clínica, de educar esse paciente esse que é protagonista da sua saúde, e paciente esse que reconhece que você é um dentista que viu a função salivar dele, né? No caso da Grazi, aqui, uma dentista Saliva Pro aqui em Presidente Prudente, o paciente dela, ele reconhece isso, né? E daí a gente tem o paciente nos reconhecendo, o paciente apreciando, o paciente recomendando outros pacientes. Vira um burburinho, né? Sim. Aqui mesmo, hoje depois da palestra, veio um monte de gente falar, não, mas eu quero fazer esse teste com quem que eu faço? Bem, Presidente Prudente com a Grazi. Não foi? Não foi, Grazi? Já teve passou um monte os agendamentos. E isso agrega. Sim. E agrega porque tu está levando mais saúde para o teu paciente. E daí é assim, paciente feliz, dentista feliz. Sim. E esse é o nosso propósito. Então, uso aqui para... Primeiro, obrigada, Grazi. Eu que agradeço. Olha, estou super honrada de estar aqui. É uma honra minha, eu fico muito feliz. Hoje a Grazi me perguntou, como que tu foi para o online? Por que tu foi online? Aqui é o motivo, Grazi, por que eu fui no online. Para conectar com pessoas como tu, para trazer o conhecimento, para estar aqui, a gente está conhecendo dentistas de todo o Brasil, e a gente está levando conhecimento baseado em ciência, eu bato muito nessa tecla, né, do validado, conhecimento baseado em ciência, para uma prática odontológica baseada em evidências, para assim a gente levar ainda mais saúde para os nossos pacientes. Então, foi por isso que eu faço questão de estar no online, por isso que mesmo 5 horas atrasada, eu estou aqui no almoço com o odonto com vocês, e toda terça-feira nós temos um encontro marcado, que é o nosso almoço com o odonto. Geralmente, 12h30, quando não dá para entrar 12h30, eu faço questão de entrar um pouquinho depois, mas de entrar. É aqui um compromisso com cada um de vocês, porque cada um de vocês tem um compromisso com seus pacientes. E a minha missão é levar mais conhecimento para cada um de vocês. Então, obrigada, Grazi, pela oportunidade de somar e aprender contigo, né? Porque é sempre uma troca. Ela já está aqui me ensinando os pacientes de odontogeriatria, né? A gente já está pensando em vários novos projetos. Então, fiquem atentos, né? Novidades estão por vir, né, Grazi? Estou aprendendo muito com ela. E sigam, hein? Se você ainda não segue, cola nela, porque
é fantástico. Adorei, né? É melhor eu posso falar, mas chega uma dentista que fez e viu que é bom, né, Grazi, de dizer. Ela tá aqui, ó, mostra aqui o adesivo. Aqui, ó, tá pra cá, tá invertido, ó. Aqui, ó. Saliva Pro. Saliva Pro. Então aqui, queridas, queridos, um beijo aqui direto de Presidente Prudente. Duas dentistas, passando calor. Duas dentistas, Saliva Pro, conectando com cada um de vocês. E um beijo especial para todos os professores, né? Grazi, a professora, para todos os professores aqui da UnoOeste, todos os professores nos assistindo, todos os professores do Brasil e do mundo. E reitero, né? Eu acho que todo o dentista tem um pouquinho de professor, porque a gente está todo momento educando, levando conhecimento para os nossos pacientes. Prazer estarmos juntos. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Põe lá se inscrever no canal do YouTube. E quem ainda não está no Telegram, entra no Telegram, a Dentista Cientista, que eu vou mandar lá os protocolos de estimulação salivar para você, além de diagnosticar, tratar essa condição do seu paciente, mantendo ele, então, com a sua saúde bucal e a sua saúde sistêmica em ordem perfeita. Obrigada, Grazi. Obrigada a todos. Tchau, tchau.